e é da academia que vai ser os humanos que vão construir, que vão operar todos esses equipamentos espaciais. Depois, gente, a gente tem a indústria. E qual que é a importância da indústria? É a indústria que efetivamente vai construir, que vai gerar aquela tecnologia para poder ser equipada nos veículos, nas aplicações, e é ela que vai ditar o ritmo na qual o programa espacial consegue realmente efetivar os aparelhos, a aparelhagem, todo o prognóstico que é colocado nos planos nacionais de atividade espacial. E esse último aqui é a sociedade civil. A sociedade civil ela pode parecer que é o mais deslocado de todos, mas porém ela tem um papel fundamental. A sociedade civil ela trabalha diretamente com a importância que o governo dá para o programa espacial. Por quê? A gente sabe que sem uma empatia entre um setor importante e um determinado investimento, o governo simplesmente não age. Tá? Então, hoje, todos nós aqui que somos afetados diretamente pelo programa espacial, nós não sabemos ou não temos a noção de que nossas comunicações, né, nossa previsão do tempo, nossos recursos agrários estão todos ligados a isso. Então, essa divisão, esse distanciamento da sociedade civil com o programa espacial é parte dos fatores, é um dos fatores que leva o nosso programa espacial a ser tão esquecido. Tá? E as origens. Como é que começou esse programa espacial nosso? Vocês vão ver, analisando caso a caso, que cada programa espacial começa por um estalo da história. Algo acontece, não é um processo longo, resultado de de um processo paulatino, democrático que se pensa. Não, ele é resultado de um estalo. Seu nascimento, a esse cara aqui, ó, que é o Sergei Korolev. Esse cara era o engenheiro-chefe do programa espacial soviético. Ele que desenhou todo esse artefato, esse foguete chamado de R-7, que até hoje, quem acompanha os lançamentos espaciais aí pela internet, vocês podem ver que a forma básica do foguete Soyuz russo até hoje é esse foguete R-7, de 1957, tá? Não mudaram, até hoje não mudaram, tão bem sucedido que é. Então, o fato de ter um satélite, na verdade, eles nem julgavam esse termo satélite, era um objeto, né, voando em cima da cabeça deles, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, em todos os países do mundo, voando em cima da cabeça deles, emitindo um bip de rádio, que ninguém sabia a origem ou o que significava, fez com que todo mundo ficasse muito nervoso, especialmente os americanos. E foi aí que eles correram atrás do prejuízo. Antes disso, a importância que os Estados Unidos davam para a pesquisa espacial, programa espacial, era basicamente nula. Né? O Wernher von Braun, que era o alemão que foi para os Estados Unidos no pós-guerra, tinha basicamente criado os foguetes, né? Ele ficou mais de 10 anos sendo escanteado. A pesquisa dele não era muito valorizada. Depois do lançamento do Sputnik, o cara pulou para a primeira top da lista de prioridade. Então, esse feito soviético, ele só foi aumentado em prestígio em 61, 12 de abril de 61, quando o Gagarin subiu, se tornou o primeiro homem a voar em órbita, né? Exatamente uma órbita foi o que ele prescreveu antes de descer. E o que o Gagarin tem de importância para essa fala nossa hoje? Bom, logo depois que o Gagarin fez esse voo dele, o governo soviético enviou o Gagarin numa viagem ao redor do mundo para divulgar os feitos espaciais soviéticos. Um dos países que ele visitou foi o Brasil. Logo ali no Palácio do Planalto, no dia 2 de agosto de 61, o então presidente Jânio Quadros condecorou o Gagarin com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Um dia depois, no dia 3 de agosto de 61, Jânio Quadros assina o decreto-lei que cria o Programa Espacial Brasileiro. Então, é diretamente relacionado com o evento Visita do Gagarin ao Brasil. Tá? Se a gente pode dizer que nós tivemos um Sergei Korolev, é esse cara aqui, ó, Dr. Fernando de Mendonça. Ele foi o primeiro diretor do INPE, que na época se chamava
Comissão Nacional de Atividades Espaciais. De 1961 até 1976, esse foi o cara responsável, e responsável de uma maneira magnífica, porque foi o trabalho que ele fez, de criar um corpo acadêmico, um corpo experiente de brasileiros capacitados a operar artefatos espaciais. Ele que costurou os acordos com a NASA, com os europeus, para enviar cientistas brasileiros, engenheiros brasileiros para o exterior e aprender a trabalhar com esses artefatos. O resultado disso a gente vê hoje em São José dos Campos, no INPE, né, que é uma referência mundial, ainda é uma referência mundial, na manipulação, controle, projeto, desenho e fabricação de artefatos espaciais. Tá? Então, ele ainda está vivo hoje, lá em São José dos Campos, ele está com 94 anos, e de 61 a 76, basicamente, ele criou o Programa Espacial Brasileiro. Em 64, a aeronáutica entrou nesse jogo também, pensando, eu quero aumentar o meu conhecimento no setor de mísseis. Como eu aumentar meu conhecimento no setor de mísseis, a melhor maneira de fazer isso é começar a construir foguetes. Então, lá no Rio Grande do Norte, eles selecionaram esse local ali, ó, que vocês estão vendo na foto. Esse local se chama Barreira do Inferno. Tá? Centro de lançamento da Barreira do Inferno. Por que chama Barreira do Inferno? Pela foto dá para ter uma ideia. É uma falésia de barro vermelho que quando o sol da manhã bate nele, né, o sol da alvorada bate nele, fica esse paredão vermelho. Então eles chamaram, os pescadores locais chamam isso de Barreira do Inferno. Ficou um nome popular, é um nome curioso. Eu acho que é bom a gente explicar, porque não é tão claro assim quando se fala Barreira do Inferno. Por quê, né, Barreira do Inferno? Mas enfim, em 64 essa base foi construída e no dia 15 de dezembro de 1965, o primeiro foguete decolou de território brasileiro. Vocês estão vendo na foto. Era um foguete americano, um Nike Apache de sondagem meteorológica. Tá, muito bem. Por que o Nordeste? Por que o Brasil? Por que um foguete americano no Brasil? Foguete de sondagem meteorológica serve para poder sondar condições meteorológicas a grande altitude. Ele decola na ponta dele com um conjunto de instrumentos. Esse conjunto de instrumentos se solta do corpo do foguete a grande altitude e cai lentamente preso a um paraquedas. Na medida que ele cai, ele capta dados meteorológicos. Esses dados são reunidos num mapa meteorológico e se compõem uma previsão do tempo. E por que é tão importante isso? Era importante isso porque os foguetes foguetes americanos que decolavam da Flórida, eventualmente rumo à Lua, eles passavam por uma trajetória por cima do Equador. Então, essa trajetória por cima do Equador foge ao controle atmosférico meteorológico norte-americano. Então, eles precisavam de uma parceria muito forte, na verdade, foi basicamente primordial para o projeto Apollo funcionar, essa parceria com o governo brasileiro na Barreira do Inferno, tá? Lançando foguetes de sondagem meteorológica. Mas o Brasil não parou por aí, não ficou satisfeito em fazer lançamentos de foguetes estrangeiros. Construiu seus próprios foguetes, como vocês estão vendo aí. O Sonda 1, em 65, começou o projeto dele, foi o primeiro foguetinho nacional de sondagem meteorológica. A tecnologia envolvida na construção disso aqui não existia no Brasil. Particularmente, o corpo do foguete, ele é composto de um cilindro de aço. E os cilindros de aço que eram fabricados pela indústria nacional, eles tinham uma costura do lado. Vocês veem isso em tubo de eletricidade? Não tem uma costura do lado? Tá? Só que isso com foguete não funciona, porque isso é um ponto fraco na estrutura cilíndrica. É a pressão que o combustível exerce sobre esse invólucro precisa ser distribuída uniformemente. Então o Brasil teve que aprender a fazer tubos de metálicos, de aço, sem costura, para construir esse foguete aqui. Essa tecnologia hoje é utilizada na indústria automobilística brasileira para a construção de toda a tubulação interna dos automóveis. Tá? Entre outras coisas, vou citar também. O Sonda 2 seguiu em 69, foguete um pouco mais elaborado. O Sonda 3 em 76. O Sonda 3 em 76 está dando eco. Foi o foguete mais bem sucedido do Brasil, né? Com quase 30 anos de uso, de 76 a 2002. E o Sonda 4 representa a culminância tecnológica de um projeto de décadas, né? Esse foguete é basicamente uma obra-prima do Programa Espacial Brasileiro, o Sonda 4. 4 vezes lançado, 4 vezes com sucesso. 4 vezes lançado, 4 vezes com sucesso.
apresentou um conjunto de tecnologias tão grande, né, tão único na história do nosso programa espacial, que até hoje é a grande referência desse programa espacial. Eu digo único e é a grande referência porque logo depois a gente passou a trabalhar no VLS, que é esse foguete que está aqui do lado. Ó. E esse, vocês sabem muito bem, foi o protagonista daquele incidente de 2003, que matou os 21 técnicos lá em Alcântara. Tá? Então esse foguete ele foi concebido para ser um lançador de satélites. Infelizmente, as 3 tentativas de lançamento dele deram errado. Tá? É altamente complexo e essa alta complexidade não combina com corte de orçamento, que foi o que aconteceu de 88 para frente. Eu vou mostrar um gráfico depois, mas o orçamento do programa espacial caiu drasticamente. Então não combina com um projeto complexo desse. Aqui vocês podem ver o tanto de empresas que foram envolvidas na construção desse foguete, inclusive 3 universidades. A UFSC, Federal Santa Catarina, a Unicamp e a UFSCar, de São Carlos. A gente passou, desde o começo, a capacitar essas pessoas para operar satélites e logo, rapidamente, a gente começou a fazer isso para valer. Aquele do canto ali, ó, é o Landsat 1. Já em 1969 e 70, o INPE começou a operar esse satélite que é americano. E o que esse satélite fazia? Reconhecimento terrestre, tirando foto. Nessa época, em 1970, foi composto o primeiro mapeamento fotográfico do Brasil completo na história. Né? Então é um marco do Brasil, da existência do nosso país, é a operação do Landsat 1. Em Cuiabá foi construída essa grande antena, né, de captação de sinais, justamente para lidar com esses sinais de satélites, posteriormente, até hoje em uso. Tá? Foi construída nessa época, começo dos anos 70. E ali em cima, vocês estão vendo o ATS-3, que é um satélite de comunicações, geoestacionário. Quando a gente diz geoestacionário, quer dizer que ele fica numa órbita muito alta, de 36 mil quilômetros. Ele é geoestacionário por quê? Porque ele fica estacionado num ponto no céu em relação a um ponto na Terra, o tempo inteiro. Por isso você precisa deles para poder fazer comunicação. Entende? Vamos passar. O ATS-3 ele foi usado em 1972 no chamado projeto SACI. SACI é Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares. Tá? Então, esse projeto ele foi implantado no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, era lá que o centro de lançamento estava. Então, o governo do Rio Grande do Norte sempre foi um parceiro muito forte de São José dos Campos dentro do programa espacial. E o interior do Rio Grande do Norte é uma região muito carente, muito carente, particularmente no setor educacional. Então, 500 escolas do interior do Rio Grande do Norte foram selecionadas para participar desse projeto SACI. E de que se trata o projeto SACI? Tratava o primeiro experimento brasileiro de transmissão de conteúdo didático, ou seja, de aulas à distância. Hoje, vocês conhecem muito bem esse sistema, né? Tem o Futura aí, rodando 24 horas por dia, tem outros canais, tem o Telecurso. Tudo isso se originou no projeto SACI. Tá? Outra coisa que se originou no projeto SACI, isso aqui que vocês estão vendo. As primeiras antenas parabólicas no Brasil foram construídas e utilizadas nessas escolas. Depois disso, espalhou para a indústria. Hoje, milhões de lares brasileiros têm antenas parabólicas. Certo? Aí, nos anos 80, o Brasil decidiu construir seus próprios satélites. Sendo que o primeiro deles ficou pronto em 93, foi o SCD-1. E ele continua a funcionar até hoje. Isso é uma coisa muito... Eu não sei o que termo eu usar. O período de vida útil desse satélite era de 24 meses, 2 anos. Ele continua a funcionar até hoje. Assim. É um testemunho da qualidade da construção, do projeto do satélite. Né? Esse e o SCD-2 são 2 satélites desse tipo que foram lançados, um em 93, um em 98. Eles passam cerca de 14 órbitas diárias sobre o Brasil, órbita baixa. Fazendo o quê? Por todo o território brasileiro, aqui em Brasília também, em outras cidades, provavelmente nas cidades de vocês, existem plataformas de coleta de dados, PCDs. Essas PCDs são um conjunto de instrumentos meteorológicos com uma antena de comunicação. E essa antena de comunicação coleta esses dados e envia para cima. À medida que esses satélites passam, eles repetem esse sinal para baixo. Esse sinal é captado em Cuiabá
e é tratado em Cachoeira Paulista e vira o mapa meteorológico que todos vocês têm acesso todo dia. Tá? Posteriormente, a gente passou a um acordo com a China e efetivamos a série de satélites chamado CIBERS, né? Que é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Esse satélite não só faz essa repetição de dados das PCDs, como também ele faz reconhecimento terrestre, através de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é você ter sensores que estão longe do lugar que você está sensoriando, por isso que é remoto, tá? Mas que fazem essa captação de dados. Por exemplo, são 3 ou 4 câmeras nos CIBERS. Uma câmera infravermelho, câmeras de diversos espectros que fazem leitura do solo. E essa leitura do solo, de todos esses mapas, são gratuitamente disponibilizados diariamente no site do INPE. Tá? Vocês podem ter acesso, só cadastrar lá que você consegue. A academia. Desde 1968 que o INPE já oferta cursos de pós-graduação em ciências espaciais. Tá? Aeronomia, operação de artefatos espaciais e por aí vai. Desde 68. Então a capacitação de recursos humanos do Brasil já ocorre desde a década de 60 nessa área. É um país muito forte, é o centro do hemisfério sul que tem mais capacitação espacial, é o Brasil. Tá? Posteriormente o ITA, que ele dividiu, né, seu curso de engenharia aeronáutica, que existe desde 1949, em aeronáutica e aeroespacial. Então hoje existe uma engenharia aeroespacial para lidar só com espaço e uma engenharia aeronáutica para lidar só com aeronaves. Então esse pessoal do ITA, por exemplo, compete anualmente em concursos de foguetes acadêmicos e são premiados anualmente. Os caras, normalmente, eles levam o primeiro lugar. É impressionante, com equipes de outros países, Estados Unidos, da Europa, eles levam o primeiro lugar. Ontem mesmo, acho que foi ontem ou anteontem que eu recebi, um post, acho que do próprio ITA, falando, ó, nossa equipe está partindo para Los Angeles agora, para a Califórnia, né, para participar do concurso desse ano. Então, estudantes brasileiros constroem foguetes que estão entre os melhores do mundo. Tá? A indústria. Lembra que eu falei do tubo metálico de aço sem costura? Um dos usos desse tubo metálico de aço sem costura é a bateria de foguetes Astros 2020, ou Astros 2. Tá? Essa bateria de foguetes, chamada de bateria de foguete de saturação, como vocês estão vendo aqui embaixo, não utiliza foguetes direcionados. São foguetes de saturação porque são usados em conjunto. Usados em conjunto para poder saturar o campo de batalha. Uma destruição mais generalizada do que específica, mas é muito útil. O Brasil não só conseguiu se tornar independente nesse setor, como conseguiu se tornar um exportador disso. Tá? Então, esse tipo de aparelho, de sistema, foi exportado desde os anos 70 para diversos países no mundo, mais recentemente para a Malásia. Tá? Então, essa tecnologia desses foguetes advém diretamente do Sonda 1, da ideia que tiveram de construir o primeiro foguete nacional. O Sonda 4, que eu falei, a culminância do Programa Espacial Brasileiro, lá nos anos 80. Quando desenharam esse foguete, com esse primeiro estágio tão grande, tão potente, não existia liga metálica no Brasil que atendesse os requisitos de força, né, os requisitos de duração, de durabilidade, para aguentar a pressão interna do motor. Simplesmente não existia. Era necessário importar essa liga metálica, que era uma liga metálica muito cara. Nesse ponto, 3 empresas, a Acesita, a Uzi Minas e a Eletrometal, elas se juntaram num projeto de pesquisa, desenvolvimento, e chegaram na criação de uma liga metálica chamada 300M. Essa liga metálica era capaz de suportar a pressão interna do primeiro estágio do Sonda 4. Com o diferencial, ela era 1/5 do preço da liga estrangeira. Tá? O custo de produção era 1/5 do preço. Então, não só a gente economizou muito recurso, como a gente gerou dividendos. Por quê? A Eletrometal se tornou exportadora de 300M para a Boeing, para o trem de pouso 747. Tá? Então, muito metal brasileiro, oriundo do Sonda 4, está voando aí em cima. Perclorato de amônio.
Alguém já ouviu falar disso? Perclorato de amônio. NH4ClO4. É aquele pó branco ali, ó. Perclorato de amônio é combustível sólido de foguete. Viu? Pouquíssimas nações no mundo dominam a fabricação de perclorato de amônio. O Brasil dominou isso nos anos 70. Deixou de importar combustível e fazer o próprio combustível aqui. Hoje, uma unidade lá em Jacareí, de uma empresa chamada AEQ, fabrica perclorato de amônio. É uma substância de controle bastante rígido, né? Porque é muito explosiva. Então, só é utilizado pelo governo, só é utilizado pelas Forças Armadas. E hoje é exportado para diversos países, entre eles Israel. Israel compra perclorato de amônio brasileiro para a indústria de defesa deles. Só a indústria de defesa? Não. Todos esses componentes para construção, para fabricação de combustível sólido de foguete, são utilizados na indústria civil. Hoje, a cola que vocês compram, a tinta, as espumas, o solado do seu sapato que foi fabricado no Brasil, utiliza componentes desenvolvidos para combustível sólido de foguete. Tá? Esse quadro aqui, vocês estão vendo a cadeia de produção, o cluster de produção do programa espacial. Aqui você tem o que a gente chama de upstream. E ali você tem o downstream. Corrente acima, corrente abaixo. Ou seja, tudo que entra no programa espacial está desse lado. Tudo que sai do programa espacial está daquele lado. Aqui são as cadeias industriais que entram, que fornecem componentes. Não está muito claro para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Essas cadeias industriais que fornecem componentes para o programa espacial. Quais são? Componentes eletrônicos, sistemas hidráulicos, telecomunicações, componentes mecânicos, sistemas de propulsão, componentes estruturais, equipamentos ópticos, indústria metalúrgica e geração de energia. Tudo isso trabalha para o programa espacial. Tá, isso é transformado em tecnologia espacial. E o que é que sai do outro lado? Aquilo lá. Setor energético se beneficia, setor agrícola, monitoramento ambiental, setor de petrolífero, arrecadação fiscal, telecomunicações, informática, armamentos, transporte marítimo e pesca. Até pesca. Então, é muita coisa que sai do programa espacial, que a gente não tem noção, mas é assim que funciona. E mesmo assim, nós somos um dos países que menos investe em espaço. Está ali, ó. 0,01% do PIB. 0,01%. É muito pouco, tá? Esses dividendos todos que eu mostrei para vocês aqui foram obtidos basicamente com essa taxa de investimento. Taxas mais altas até os anos 80, claro, mas depois disso, essa taxa de investimento. E aqui está o gráfico que eu prometi no começo lá, né? O gráfico de investimento total no Programa Espacial Brasileiro. Olha lá, em 1988, ele culminou com 260, 255 milhões de dólares, milhões de reais, tá? Anuais. Nem um bilhãozinho é investido. Para 2003, o ano do desastre, né? Ter recebido cerca de 47 milhões para um programa que estava desenvolvendo um lançador de satélite. Tá? Então, esse decréscimo aqui, ó, é o que causa hoje a nossa paralisia, né, desse setor espacial. Não lançamos nossos próprios foguetes, né, nossos próprios satélites são lançados por outros foguetes, como vocês viram aí há um mês atrás. A gente pode mudar essa situação? Pode. Todos esses outros componentes aqui do programa, a academia, a indústria, a sociedade civil, são responsáveis por mudar essa situação. Nosso programa espacial tem um potencial gigantesco para nós como nação, individualmente, para a ciência e para a indústria. Tá? Depende da gente buscar essa solução, né? Todos nós. Não estou em um caminho claro, mas o que eu estou propondo aqui é que a gente tente mudar essa realidade. Gente, muito obrigado pela oportunidade, viu? Agradeço a todos. Eu vou deixar um espacinho para perguntas agora. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo.
Qual o tempo que a gente vai poder colher na área de tecnologia online, o acesso à internet? Quando que as pessoas vão ter possibilidade de estar acessando com o smartphone, com todo tipo de dispositivo? Qual o tempo? Oi. Você se refere ao satélite que foi lançado agora? Sim, sim. Existe um período... Oi. Existe... Alô? Existe um período de 90 dias, que a gente ainda está nele, que é o período de testes, refinamento, sintonização. Tá? Então, hoje, a Agência Espacial Brasileira trabalha nesse calendário de 90 dias. Brasil, não sei se vai ficar 90 dias. Entendeu? Mas era para ser 90 dias de testes. Em seguida, começar realmente a utilizarmos ele da forma como ele foi projetado para ser utilizado. Tá? Boa tarde. Eu sempre me interessei pelo assunto do Programa Espacial Brasileiro. Eu até visitei Barreira do Inferno e Alcântara, inclusive quando estava interditado pelo acidente. Só que assim, eu tenho uma dúvida. Eu sei que talvez não seja a base da sua pesquisa, mas para obter esses dados, talvez você tenha essa resposta. Por que a Índia, apesar de ser um país que talvez use essa tecnologia de satélite para uso talvez só militar, por que o investimento dela é tão alto comparado ao nosso PIB? Você sabe me dizer isso? A Índia, ela tem problemas sociais como o do Brasil, né? É muito bom esse exemplo que você deu, porque não é Estados Unidos, não é Europa, é Índia. Índia tem fome, Índia tem analfabetismo, Índia tem doença, tem tudo que o Brasil tem nesse setor aí. Mesmo assim, eles se tornaram a primeira nação a enviar uma sonda para Marte com sucesso na primeira tentativa. Tá? Batendo nos Estados Unidos, Rússia, Europa, todo mundo. Eles foram os primeiros a conseguir na primeira tentativa. Tá. A Índia, ela encara o espaço como uma questão de segurança nacional. Tá? Eles têm um problema de segurança nacional com o Paquistão, que é vizinho deles. Eles têm um programa nuclear, eles têm um arsenal nuclear, justamente por conta desse problema com o Paquistão. Então, hoje, você diminuir, desincentivar, de alguma forma atrapalhar o andamento do programa espacial indiano, vai diretamente contra prioridades de Estado, que dizem respeito à segurança estatal. Entendido? Quanto do PIB o Brasil precisaria alcançar para nos tornarmos competitivos em relação às outras nações, sejam as emergentes ou as que já estão lá na frente nos projetos aeroespaciais? Olha, os Estados Unidos hoje, eles investem cerca de 0,4%. 0,4%. Claro que é o PIB deles, em comparação com o nosso. Oi. Tá saindo? Tá saindo? Estão escutando? Tá. Eu acredito que não é uma questão de valores absolutos, mas de constância de valores. Tá? É muito difícil você tocar projetos de alta complexidade com seu orçamento fazendo isso aqui anualmente. Tá? Então não dá. É o que um cientista do IAE me falou.
eu tenho um projeto que custa 100 milhões. Eu preciso executar um projeto que custa 100 milhões. E aí o governo diz para mim, eu posso te dar 10 milhões por ano, durante 10 anos. Mas o que eu gasto, o que eu faço com 100 milhões no ano, eu não faço com 10 milhões em 10 anos. Até porque eu vou chegar no final do meu projeto e meu produto está obsoleto. Entende? Então, você precisa de constância. Esse gráfico que eu mostrei, ele mostra exatamente o contrário disso. Tá? Variação, flutuação bruta. Então, não se sabe quanto que vai ser o orçamento do ano que vem. Como que eu vou me programar para construir um foguete, um satélite, uma aplicação qualquer? É muito difícil. Entende? Primeira coisa que a gente tem que estabelecer é essa prioridade. Tem que haver uma constância. Né? A saúde tem uma constância mínima por Constituição. A educação tem uma constância mínima por Constituição. Né? Coisa parecida, não estou dizendo que tem que botar na Constituição isso, mas uma coisa parecida tem que ser colocada em uso aqui no programa espacial. Você disse que tinha vários problemas no programa espacial brasileiro. O que nós da sociedade civil podemos fazer para ajudar assim, a ter a valorização do programa espacial brasileiro, porque justamente é o tema da palestra, o impacto social do programa espacial. O que nós podemos fazer como sociedade civil? Essa é uma pergunta de resolução muito difícil. Porque, nós vamos fazer o quê? Um protesto ali na frente? Quero espaço. É difícil você pegar a gente para poder fazer isso. Então, o que tem que existir é apoio. Uma vez que exista apoio, eles vão dar o dinheiro. Entendeu? Como que nós vamos conseguir isso? Eu acredito que isso vem de dentro das academias. Isso vem de dentro das academias, que são os centros onde se espalha, se divulga, se difunde conhecimento. É preciso que os meios de comunicação divulguem esse tipo de coisa, façam o público entender a importância, para que isso seja mudado como prioridade. Né? Mas, de novo, eu não sei se isso é um plano. Eu não julgo isso um plano. Isso é uma sugestão só. Pode não dar certo do jeito que eu estou falando. Entende? É muito difícil de solucionar isso. Nos Estados Unidos, um dos pontos que fizeram a população se interessar por espaço foi o Disney. O Disney, particularmente, se interessava. Ele patrocinou três filmes em desenho animado, mostrando o Wernher von Braun, inclusive, e explicando como é que o espaço funcionaria para o público. Então, o povão dos Estados Unidos assistiu isso. Assistiu e estava no imaginário deles. Vamos para o espaço. Quando chegou a hora da necessidade, eles entenderam a urgência que foi. O orçamento da NASA, para vocês terem ideia, nos anos 60, chegou a 4% do PIB dos Estados Unidos. 4%. É muito dinheiro, sabe? Então, isso tudo porque existia um suporte popular. Tá? Uma vez que o homem pousou na Lua, pisou o pé, esse suporte desvaneceu, porque conseguimos chegar no ponto que a gente queria. Chegamos. E agora? Tá? Então, as 3 últimas Apollo, a 18, 19 e 20, foram canceladas pelo Congresso. Foi só até a 17. E depois disso, o orçamento da NASA claramente caiu. Caiu porque o interesse do público foi desvanecendo também. Muito embora outras coisas importantes foram conquistadas. Gente, ele disse aqui que está encerrado, tá? Meu livro foi lançado pela editora Paco, tá? Tá no site deles, Paco Editorial. Eu tenho alguns exemplares ali, tá? Quem tiver interessado, pode procurar. Vocês economizam frete, viu? Quem tiver interessado. Então eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Até mais.